Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O novo governo decreta o fim da era dos choques na economia. Choque agora só no setor público. A venda das estatais também vai mudar. Agora só leva quem tiver dinheiro na mão. O PMDB dá a palavra final sobre o ministério. O mundo comemora os 30 anos do primeiro sucesso dos Beatles. E você vai conhecer o maior mistério da gravação de Love Me Do. Uma noite de estreia no Jornal da Globo. Chico Anísio. O ministério ainda não está pronto. E para o presidente Itamar, aí é que está pior. São estes os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo das principais notícias desta segunda-feira. O governador de São Paulo afasta o diretor da Casa de Detenção e 3 oficiais da PM acusados de comandar o massacre de 111 presos. O presidente Itamar Franco dá posse aos novos ministros e diz que a hora é de sacrifício e de muito trabalho. Termina a apuração de votos em São Paulo. Maluf e Suplicy começam a buscar apoio para o confronto no segundo turno. No Rio, o candidato César Maia, do PMDB, vai disputar o segundo turno com a candidata Benedita da Silva, do PT. Os bombeiros de Amsterdã passam o dia resgatando corpos nos escombros deixados pela queda do jumbo israelense. O novo ministro do Planejamento, Paulo Haddad, deu um recado agora à noite para tranquilizar os empresários. Foi na cerimônia de posse do novo presidente da poderosa Federação das Indústrias de São Paulo, Carlos Eduardo Moreira Ferreira. O ministro garantiu: nos planos do presidente em exercício Itamar Franco para a economia não existe a palavra choque. Foi uma noite de festa e expectativa. Centenas de empresários compareceram à posse do novo presidente da Fiesp. Na mesa das autoridades, o governador de São Paulo, Fleury Filho, a prefeita Luísa Erundina, o ex-presidente da Fiesp, Mário Amato, e o novo ministro do Planejamento, Paulo Haddad. Esses empresários representam quase metade de tudo o que é produzido no Brasil, ou seja, quase 50% do PIB, o Produto Interno Bruto. A grande preocupação deles agora é saber o que vai pela cabeça de um homem que até há bem pouco tempo era um ilustre desconhecido. Estavam preocupados principalmente porque não conheciam nem Paulo Haddad, nem Gustavo Krause. Mas eu tenho procurado tranquilizá-los, esses empresários de São Paulo, que são 2 homens competentes e dignos. E o mais importante é que todos eles estão com aquelas ideias que os empresários de São Paulo defendem. Essas medidas, uma grande parte delas vem de encontro ao desejo do empresariado e acho que de todo brasileiro, mas lamentavelmente nos foi passado um recado que não voltaremos a crescer, o que no meu entender é péssimo. Eu achei que o recado é uma convocação ao trabalho, mas não senti em nenhum instante que o crescimento está prejudicado, mesmo porque nós vamos fazer esse crescimento, os empresários não vão esperar e ficar de braço cruzado. O ministro Paulo Haddad foi muito aplaudido pelos empresários, especialmente quando ele reafirmou o seguinte: a privatização das estatais vai continuar, mas com o comprador entrando com 20% do valor em dinheiro vivo. A abertura econômica vai realmente continuar, passando a alíquota média de 17% em outubro para 14% em julho. Começa um pente fino nos projetos aprovados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Federal nos últimos 90 dias. Não haverá nenhum choque na economia, haverá sim um primeiro choque no setor público via ajuste fiscal. Ele diz que não teremos dolarização, não teremos confisco, não teremos congelamento e nem mesmo pré-fixação de preços. Parece que o ministro acabou vendendo o governo Itamar a um público especial, os 2.600 empresários que lotaram o Clube Pinheiros em São Paulo. Então nós tivemos esta noite em São Paulo a primeira vitória política do governo Itamar. A equipe econômica do governo Itamar Franco começa a trabalhar nesta terça-feira com uma prioridade: o ajuste fiscal. Foi um entra e sai na portaria reservada às autoridades. Muitas caras novas, poucas confirmações. Os velhos amigos foram lembrados e já participaram das primeiras reuniões de manhã. O ex-secretário-geral do Ministério da Educação, Aloísio Sotero, pode ganhar a chefia do gabinete do ministro Gustavo Krause.
Antônio Carlos Monteiro, Paulo Roberto Barros e Silva e Luiz Bandeira são nomes cotados para diretorias e secretarias no Ministério. Da antiga equipe, só a secretária Doroteia Werneck não foi exonerada e pode ser mantida no governo. O secretário executivo do Ministério, Luiz Antônio Gonçalves, também pode ficar no governo, agora como presidente do Banco Central. Ele foi convidado para o cargo seguindo orientação do próprio presidente Itamar Franco, que defende a ideia de um Banco Central independente e funcionários de carreira ocupando as diretorias. Ainda seguindo esta orientação, foi convidado para a presidência do Banco do Brasil o ex-secretário-geral do Ministério da Fazenda, Paulo César Ximenes. Os dois são funcionários de carreira e ainda não responderam se aceitam os convites. Durante a tarde, os antigos secretários e até o ex-ministro ainda circulavam pelo Ministério limpando as últimas gavetas. Mas amanhã de manhã, a nova equipe assume definitivamente. Às 9 da manhã, o ministro Gustavo Krause recebe informalmente o cargo do ex-ministro Marcílio Marques Moreira e já começa a trabalhar seguindo os conselhos deixados por ele. O primeiro compromisso do novo ministro é uma tentativa de acelerar o ajuste fiscal. Ele se encontra à tarde com os presidentes do Senado, Mauro Benevides, da Câmara, Ibsen Pinheiro, e com o coordenador político do governo, Pedro Simon, para discutir uma agenda de prazos para a aprovação da reforma fiscal no Congresso. O novo ministro quer aproveitar os projetos que já estão em andamento. O PMDB quer apoiar o novo governo, mas não aceita indicar nomes para o ministério. O presidente do partido, Orestes Quercia, se reuniu agora à noite com o presidente Itamar Franco. O presidente do PMDB primeiro se reuniu com os líderes no Senado, Humberto Lucena, e na Câmara, Genebaldo Correia. Pouco depois, no Palácio do Planalto, apresentou o apoio incondicional do partido ao presidente. Mas quanto à participação no governo, o presidente do PMDB impôs algumas restrições. Nas 2 horas em que esteve com o presidente, Orestes Quercia disse que o PMDB quer ajudar, que o partido se sente responsável pelo novo governo e que está disposto, inclusive, a assumir riscos. A posição pessoal do presidente do PMDB é a seguinte: aceita a participação de nomes do partido no governo, mas sem a obrigação de fazer indicações. A decisão final vai sair nesta terça-feira, depois da reunião das bancadas na Câmara e no Senado e da executiva do partido. Reiteramos a ele que há uma proposta nossa no sentido de que ele possa escolher, dentro do PMDB, ministros que ele entenda que deva convidar. Não há nenhuma restrição nesse sentido. O PMDB quer ajudar, o PMDB não quer indicar ministro, não quer parecer que está à procura de cargos. Nós queremos ajudar o governo, ajudar o país. Essa é a nossa disposição. Mas depois dessa conversa, então quem for convidado vai poder aceitar o cargo? Nós vamos ainda amanhã levantar essa questão e já marcamos com o presidente, depois de amanhã uma reunião, 10 horas da manhã aqui. Eu acho que é importante a participação do PMDB, mas evidentemente essa participação dele vai depender da liberação que eles tomarem. O gabinete presidencial do Palácio do Planalto sofreu algumas modificações e foi adaptado ao gosto do presidente em exercício, Itamar Franco. A mesa e a cadeira usadas pelo presidente Fernando Collor já foram substituídas. Alexandre Garcia. O presidente Itamar Franco, quando chegou hoje no Palácio do Planalto, encontrou uma mudança no gabinete presidencial. Já não estava na parede o quadro oficial do presidente Fernando Collor. Muita gente acha que foi o próprio presidente Fernando Collor que mandou tirar o quadro para não constranger o presidente em exercício Itamar Franco a ter que governar tendo Fernando Collor às suas costas. Em compensação, apareceu uma fotografia bem grande em cima de um balcão no gabinete presidencial. A fotografia retrata o dia em que Itamar Franco aceitou o convite de Fernando Collor para ser companheiro de chapa na vice-presidência da República. Muita gente interpreta isso como algum tipo de recado que o presidente afastado deixou. E o Jornal da Globo tem hoje uma surpresa. Um novo colunista que dispensa apresentações e que promete marcar em cima toda vez que a autoridade pisar na bola. Hoje, na minha primeira noite no Jornal da Globo, eu pensei em falar sobre as eleições, mas esse jornal é nacional e a eleição em cada cidade tem um aspecto particular, então não serve. Falar sobre o quê, então? Falar sobre o ministério do presidente Itamar,
Isso. O ministério ainda não está pronto e para o presidente Itamar, aí é que está pior. O ministério ainda não existe e já está sendo criticado. Não por mim, porque ainda nem sei como ele será. Por enquanto, ao ministério ainda falta, quando pouco, uma sílaba. Ainda não é ministério. Ele é, por hora, o mistério do presidente. 2, omissão. A seguir, confusão e protestos na apuração da eleição para vereador em Cuiabá. E as imagens do ataque a uma prefeitura no interior do Maranhão. Unidas Rentacar e Canecão apresentam Marílian. Patrocínio Hotéis Otom, o melhor grupo de rock progressivo dos anos 80. Marílian, única apresentação, dia 7 no Canecão. O menino fugiu e foi para Santos, contando uma história que pode nos comprometer, você entendeu? Baby, investigando a fuga de Nicolau. Reze para que esse menino não vá à polícia. Reze para que ninguém jamais saiba que eu estou envolvido numa história tão suja. Deus nos acuda. Amanhã, 10 para as 7 da noite. Em São Paulo, termina a contagem de votos dos candidatos a prefeito. Paulo Maluf e Eduardo Suplicy vão disputar o segundo turno. E 6 horas antes do previsto, funcionários do TRE e do Serviço de Processamento de Dados, o SERPRO, terminaram a contagem dos votos dos candidatos a prefeito. O resultado confirma: São Paulo, mais uma vez, entra num clima de campanha. O segundo turno está confirmado. Paulo Maluf, do PDS, teve 2.036.776 votos. Eduardo Suplicy, do PT, 1.279.231 votos. Os dois candidatos passaram o dia reunidos com assessores, planejando os próximos passos da campanha. E para vencer, eles vão ter que conquistar o voto de quem anulou, deixou a cédula em branco ou se absteve de votar. Em São Paulo, 1 em cada 3 eleitores não escolheu o novo prefeito. E ainda conquistar o apoio do PMDB, que ficou em terceiro lugar na disputa. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, respeitadas certas diferenças, há muito mais pontos de contato do que com o PDS. Isso é conhecido historicamente. Todas as pesquisas, inclusive do Ibope Globo, as pesquisas do Ibope Globo demonstram que uma boa parte dos eleitores do PMDB e do PSDB votam em Maluf na segunda opção. No Rio, o segundo turno vai ser entre a candidata do PT, Benedita da Silva, e o candidato do PMDB, César Maia. Uma projeção feita com base nos votos apurados pelo TRE e totalizados pelos computadores da Rede Globo mostra como vai ser o resultado das eleições no Rio. Pela projeção, a candidata do Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, deve terminar o primeiro turno com 24,9% dos votos. Em segundo lugar, César Maia, do PMDB, com 17,1%. E em terceiro lugar, Cidinha Campos, com 14% dos votos. No Rio, o deputado César Maia considerou que isso pode ser o fim do brizolismo. Acho que a população do Rio de Janeiro julgou o governo do governador Brizola. O governador Brizola tem estado ausente dos problemas do estado do Rio de Janeiro, não tem governado e foi julgado pela população, uma população lúcida politicamente, e trouxe a sua candidata do patamar histórico do trabalhismo, de mais de 30%, para um nível bastante medíocre, um nível de 13%. Acho que a responsabilidade pela derrota é do governador. A apuração dos votos para vereador em Cuiabá deixou muitos candidatos machucados.
é que eles exigiam a recontagem dos votos por causa de erros numa das sessões. Os candidatos começaram o protesto no Cuiabá Tênis Clube, gritando palavras de ordem e exigindo que os votos fossem contados novamente. O juiz da primeira zona eleitoral, Manuel Ribeiro Filho, determinou a retirada de todos os candidatos, fiscais e delegados de partidos. Segundo o juiz, os manifestantes estavam cometendo crime eleitoral. A polícia agiu com rigor e o protesto continuou fora do clube. E a apuração de votos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi suspensa agora à noite. Um candidato a vereador que tinha 120 votos no boletim do TRE de domingo à noite passou a ter apenas 100 votos hoje à tarde. O juiz eleitoral determinou que todas as urnas sejam apuradas de novo para ver se o problema atingiu outros candidatos. Um flagrante da violência na rua. Moradores de uma cidade do interior do Maranhão atacam a prefeitura de Santa Rita em protesto pelo atropelamento de uma velhinha de 70 anos. Os moradores fecharam a BR-135. A polícia de choque foi chamada e prendeu 2 pessoas. Os manifestantes decidiram apedrejar a prefeitura. A seguir, o Procurador-Geral da República pede abertura de inquérito para apurar o massacre de 111 presos. E o debate Bush versus Clinton vai ser no Estádio Olímpico. Tenho bons motivos para comemorar 25 anos junto com vocês, poder trabalhar e viver em paz com a saúde da família, entregue nas mãos de profissionais. Rio Clínicas é da minha cidade, Rio Clínicas é modernidade, é a pioneira, minha companheira. Rio Clínicas. Ninguém tira a verdade de uma notícia de Veja. Nem as Forças Armadas, nem a polícia, nem os políticos, nem a igreja, nem o poder econômico, nem os amigos, nem mesmo o homem que trabalha nesta sala. Veja, indispensável. Tudo começou com uma carona. Ei, você não é uma muchacha. É isso aí, mas olha, cara, é o único jeito de fazer alguém parar, sabia? E acabou na maior das confusões. Queimando Tudo, com Stacy Kidd, um filme inédito na Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. Massacre, morticínio, chacina. Palavras não faltam para tentar definir o que aconteceu no complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo. Mas nenhuma palavra consegue explicar o que levou os policiais a agirem com tanta violência. As marcas da violência ainda estão por todo lado. Os furos no beliche confirmam tiros disparados de baixo para cima. Na barbearia, a polícia soltou cães em cima dos feridos. A realidade, em forma de ferimentos, corpos e enterros, fez o governador anunciar o afastamento de 6 policiais militares e do diretor do presídio. Pela primeira vez, ele admitiu excessos. Não toleramos excessos e os excessos praticados serão punidos. O governador anunciou o afastamento dos comandantes da ação militar na casa de detenção. Mas o que os parentes dos presos e as entidades de defesa dos direitos humanos reunidas hoje aqui na Ordem dos Advogados do Brasil querem é a saída do chefe de todos eles, o secretário da Segurança, Pedro Franco de Campos. Essa é uma das principais providências que a OAB vai pedir oficialmente amanhã. Com a experiência de várias rebeliões sem mortos, o ex-secretário da Justiça, José Carlos Dias, criticou a ação no presídio. Este ato que aconteceu é um ato de absoluta irresponsabilidade funcional e jamais a polícia militar poderia ser autorizada a entrar e entrar armada do jeito que entrou.
Além de condenar a violência, a OAB vai pedir a instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar a ação da polícia. Vai requerer indenização para os parentes dos mortos e investigar tudo o que aconteceu. Não admitimos esta violência institucionalizada e vamos tomar todas as providências para promover a responsabilização das autoridades que são culpadas por este episódio que envergonha o nosso país. E agora à noite, o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, pediu ao Ministro da Justiça a abertura de um inquérito para apurar o massacre da Casa de Detenção de São Paulo. O procurador mandou ofício direto ao ministro da Justiça, Maurício Correia. Por força dos cargos, o ministro da Justiça é presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e o procurador-geral é membro permanente. O ofício, enviado nesta segunda-feira, pede a criação de uma comissão especial para apurar as responsabilidades pelas mortes na Casa de Detenção de São Paulo através de um inquérito de âmbito federal. O procurador-geral classificou o caso como estarrecedor. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos vários inquéritos abertos pelo Conselho quando se trata de violação grave aos direitos humanos e esse me parece ser um desses casos que mereça do Conselho uma instauração de inquérito imediata. E a Fundação Internacional Penitenciária, órgão das Nações Unidas, considerou as mortes na rebelião da penitenciária de São Paulo como o maior massacre penitenciário que já aconteceu no mundo. A fundação, com sede na Suíça, comunicou ao Conselho Nacional Penitenciário a chegada de um representante que vai acompanhar os trabalhos de investigação em São Paulo. Os prédios atingidos por um avião na Holanda correm agora o risco de desabar. As equipes de socorro conseguiram encontrar apenas 6 corpos entre os escombros. As autoridades acreditam que o número de mortos pode chegar a 250. A operação de resgate foi suspensa no início da noite por causa dos ventos fortes. Os trabalhos recomeçam amanhã cedo e só devem terminar dentro de 4 dias. Mas as autoridades aqui em Amsterdã agora têm pouca esperança de ainda encontrar sobreviventes. A prefeitura confirmou que o número de mortos deve ultrapassar 250. Os moradores que escaparam da tragédia foram acomodados em centros de esporte. As investigações sobre as causas do acidente continuam. Uma comissão do Parlamento Europeu quer fazer uma vistoria rigorosa na segurança dos aeroportos internacionais. Há informações ainda não confirmadas oficialmente de que o Boeing israelense transportava 110 toneladas de carga. O excesso de peso teria dificultado a manobra do piloto de retorno ao aeroporto de Amsterdã. De qualquer forma, a conclusão do inquérito só deve ser divulgada quando a caixa preta do avião for localizada. 29 pessoas ainda estão internadas em estado grave nos hospitais de Amsterdã. O primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos já tem dia e lugar marcados. Vai ser no próximo domingo. George Bush, Bill Clinton e o bilionário Ross Perot vão se enfrentar num estádio olímpico. Há um mês das eleições, a última pesquisa do Gallup aponta a vitória do candidato democrata Bill Clinton com 47%. George Bush vem em segundo com 35%. E o candidato independente, o bilionário Ross Perot, está atrás com 10%. Na reta final da corrida à Casa Branca, os três vão se enfrentar 3 vezes. O primeiro debate acontece neste domingo no estádio onde foram realizadas as Olimpíadas de 1904. A seguir, a Justiça fecha novamente a usina nuclear de Angra 1. E 30 anos depois, o segredo da primeira gravação feita pelos Beatles. Nova York e Miami. Elas são totalmente negócios. Por isso a United está dando aos seus negócios voos non-stop. Diariamente para Nova York a bordo de nosso 747. E diariamente para Miami. United Airlines non-stop do Rio para Nova York e Miami. Somente para negócios, é claro. Venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos seus amigos da United Airlines. Ninguém tira a verdade de uma notícia de Veja. Nem as Forças Armadas. Nem a polícia.
nem os políticos, nem a igreja, nem o poder econômico, nem os amigos, nem mesmo o homem que trabalha nesta sala. Veja, indispensável. Só vim aqui pra você saber que essa história não é do meu gosto. Paloma, enfrentando a revolta dos pais para ficar com Diogo. Eu fico arrasada só de pensar que você possa estar destruindo uma família. Você acha que ele não tem direito de tentar a vida dele de novo? De corpo e alma, amanhã, depois do Jornal Nacional. A Justiça manda fechar a usina nuclear Angra 1, em Angra dos Reis, no estado do Rio. O juiz José Ricardo Rigueira, da 18ª Vara Federal, acatou a ação popular que pede o fechamento imediato da usina por falta de segurança e danos ao meio ambiente. O Brasil comemora o centenário do homem que mudou as comunicações no país. Assis Chateaubriand fundou os Diários Associados e inaugurou a primeira televisão. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo era apenas um redator desconhecido quando resolveu pedir dinheiro emprestado e comprar um jornal falido. 3 décadas depois, ele era o dono de 34 jornais, 36 rádios e 18 emissoras de televisão. Eram os Diários Associados, a primeira rede de comunicação do país. Era pelos Diários Associados que o Brasil da metade do século ficava sabendo das coisas. Mas quem deu em primeira mão a principal notícia do ano de 1950 não foi a revista, nem o jornal, nem o rádio. A TV Tupi é que noticiou o nascimento da TV Tupi e mudou a história da comunicação no país. Dia 18 de dezembro de 1950, o locutor Homero Silva anuncia para o restrito público presente a inauguração. Está no ar a TV Tupi de São Paulo. 4 meses depois, são instalados os transmissores da TV Tupi do Rio. A música, os programas de auditório, o grande público. A TV veio para ficar. A esta altura, Assis Chateaubriand já era o maior empresário de comunicação da América Latina. Um homem que jamais se conformou em encontrar uma porta fechada. Quando ele chegava em casa e encontrava a porta fechada, ele batia uma vez, abriu logo a porta, ele batia com tanta veemência várias vezes que eu não sei se não chegaria a arrombar a porta se houvesse necessidade. E de certa maneira a vida dele foi um reflexo de tudo isso. As portas que ele encontrou fechadas, ele procurou arrombar e conseguiu arrombar. Faz 30 anos hoje que a juventude do mundo inteiro começou a ouvir um som que ninguém esquece, os Beatles. Mas o primeiro sucesso ainda hoje provoca polêmica. Hey Jude, don't make it bad. Liverpool seria uma cidade do interior, igual a qualquer outra da Inglaterra, se não fossem os Beatles. Porque os Beatles fizeram de Liverpool uma cidade diferente de todas as outras. Para o mundo. Ninguém anda 10 metros na Metal Street, a rua que os Beatles frequentavam no início da carreira, sem tropeçar numa lembrança do grupo. Liverpool hoje não é nem sombra do que foi nos anos dourados, mas com sorte é possível encontrar um ex-Beatle na cidade. Pete Best, o primeiro baterista do grupo, depois substituído por Ringo Starr. Hoje, quem diria, ele é funcionário público, trabalha numa agência de empregos. Hello Brazil, hello TV Global. There was a lot of confusion over Love Me Do. A verdade é que há uma confusão sobre a música Love Me Do. Qual das versões gravadas no estúdio foi usada? Aquela gravada por mim, por Ringo Starr ou pelo outro baterista de estúdio convocado pelo produtor George Martin?
todas as versões são parecidas. O produtor disse que as gravações foram remixadas tantas vezes que não se pode dizer com certeza qual foi lançada em disco. Quem sabe se uma das minhas versões não anda por aí. Você se considera ainda hoje o melhor baterista do que Ringo Starr? Eu sempre disse e direi que como baterista eu sou melhor que Ringo Starr. Mas é melhor que as pessoas decidam por si próprias. Quem me viu tocar sabe. Pete Best deixou de ganhar milhões de dólares porque já não era um Beatle quando o grupo fez sucesso no mundo todo. É verdade que você tentou suicídio depois que deixou o grupo? Eu liguei o gás dentro do banheiro. Meu irmão, que sentiu o cheiro, foi que me salvou depois de arrombar a porta. Desse dia em diante eu jurei. Isso jamais me acontecerá de novo. O sonho não acabou, não. A gente sempre sonha com o que ainda